Olá e seja bem-vindo ao canal Portugal Místico. Hoje, episódio 50, nada melhor do que trazer-lhe a primeira corneta do Apocalipse. Vamos falar-lhe de vários ciclos e hoje trazemos-lhe o primeiro ciclo, alegadamente, do Apocalipse. Fique connosco. Ever measured, they've all occurred in the last 14 years, and the hottest of all was 2005. The scientific consensus is that we are causing global warming. I am Al Gore. I used to be the next president of the United States of America. This is Patagonia, 75 years ago, and the same glacier today. This is Mount Kilimanjaro, 30 years ago, and last year, within the decade, there will be no more snows of Kilimanjaro. The Arctic is experiencing faster melting. If this were to go, sea level worldwide would go up 20 feet. This is what would happen in Florida. Around Shanghai, home to 40 million people. The area around Calcutta, 60 million. Here's Manhattan. The World Trade Center Memorial would be underwater. Think of the impact of a couple 100,000 refugees, and then imagine 100 million. Ora, então este foi um pequeno documentário para começar este vídeo. De facto, se esteve atento, não houve assim muitas alterações nem mudanças como foi previsto pelo Sr. Al Gore. Se calhar cabe-nos dizer que este é um documentário principescamente pago para salvar o planeta. Era o documentário que, em português, o nome seria A Verdade Inconveniente, em que Al Gore, o ex-futuro presidente dos Estados Unidos, porque ele acaba por não ser nunca o presidente dos Estados Unidos, faz toda uma defesa e todo um alarmismo enorme para criar um movimento em defesa do planeta. Ok, então a partir daqui o aquecimento global torna-se político, não só político, mas também económico. Aliás, nem sequer se torna político, ele nasce principalmente com Al Gore. O Al Gore alimenta o bebé do aquecimento global. A rockstar do aquecimento global. Olha, mas nós íamos falar do primeiro ciclo do Apocalipse. Sim. Então, como já deve ter percebido, vamos falar-lhe do aquecimento global. Exato. Ou não? Há três grandes ciclos que o planeta passa, de grandes alterações não só climáticas, mas também de conflito humano e de alterações económicas. Estes são os três principais ciclos. Os três ciclos do Apocalipse. Exatamente. Hoje vamos aos ciclos climáticos. É isso? Sim, vamos falar principalmente destes ciclos. Aquilo que se trata aqui é então do aquecimento global, de toda a máquina que move este... Que no início é aquecimento global e, convenientemente, a seguir à verdade inconveniente, vem a conveniência de mudar o nome para mudanças climáticas e não aquecimento global. Porque a determinada altura, Jorge, provou-se que o Sr. Al Gore estava errado. Sim, aquilo que dizem do aquecimento global é que o ser humano é um dos maiores responsáveis pela sua ação e pela emissão de gases lançados para a atmosfera. O dióxido de carbono, o grande monstro do mundo, que alimenta as plantas e lhes permite fazer fotossíntese e criar oxigênio para o resto dos seres vivos, o grande monstro do mundo é, neste momento, ou era naquela altura, o causador direto, certo, de um aquecimento global. Entretanto, esta causa direta do aquecimento global transforma-se ali numa coisa conveniente, porque falava-se de buracos, não era, Jorge? Exato. Começou-se a falar dos buracos do ozono, porque os cientistas, os mesmos que também fazem política. Ok, aqueles que vêm da Guerra Fria e que brincavam com o acidente termonuclear global. E que ainda são os mesmos que estão nesta história toda.
começaram a dizer que de facto em certas zonas do planeta ou da atmosfera havia buracos de ozono, ou seja, curiosamente é verdade. sim, e eles estão a dizer de certa forma a verdade. Agora, a concentração de ozono, porque camada de ozono que eu saiba e por aquilo que eu investiguei não existe. Exatamente, nós não somos cientistas e trazemos factos de investigação, investigação científica. Os factos que lhe trazemos e que lhe vamos até mostrar hoje alguns gráficos são factos reais que pode, por seu lado, também investigar. Quando eu comecei a estudar essas coisas, eu me deparei com um negócio chamado camada de ozônio. Cara, vendendo uma coisa pra vocês que não existe. Todo mundo acha que tem um escudo na Terra, assim, né? Assiste muito filme de Guerra nas Estrelas. Dá nisso. Cara, não existe camada de ozônio. Não pode nem usar esse nome. Existe a ozonosfera. E a ozonosfera é, como por definição, uma área da estratosfera onde a quantidade de ozônio tem alta probabilidade de ter ozônio. Eu falei, nossa, peraí. Quer dizer que tem alta probabilidade? Então tem uma hora que a probabilidade é zero? Tem. Aí quando? Quando é noite. Eu falei, nossa, como eu consigo mentir com a ciência? Aí quando você vai para os velhos cientistas, porque afinal de contas estuda-se ozonosfera desde o final do século XIX, pasmem, né? E os cientistas dos anos 30, como Pendorf, já olhava as anomalias de ozônio no hemisfério norte e falava, nossa, o ozônio desaparece. Como isso é novidade? O Dobson, ao qual nós damos pelo nome dele, né, a unidade Dobson, que mede a quantidade de ozônio na estratosfera, ele só ficou 40 anos estudando isso. Né? E quando chega o ano geofísico internacional, 1957, 1959, que está fazendo 60 anos agora, ele falou assim, cara, eu posso ir para a Antártida? Porque do hemisfério norte a gente já tem mais ou menos como é que funciona a ozonosfera. Vamos para a Antártida? Vamos. O que ele encontrou lá? Uma anomalia gigantesca. Não tinha ozônio durante o inverno. Sumia praticamente. Aí você lê o texto original, ele fala assim, as anomalias de ozônio na Antártica são muito maiores do que o hemisfério norte, porém totalmente naturais. Aí em 1976 o Dobson morre. Adivinha quando começa a historinha do buraco da camada de ozônio? A ideia, 77. Um ano depois. Tinha que esperar o papa do assunto morrer, vocês entenderam? Porque senão o cara ia falar, meu, o que é isso? Estou 40 anos fazendo esse negócio? 77 começa a historinha, 10 anos depois vem o painel do ozônio que muitos dos senhores nem sabem que existe. O que existe então é uma ozonosfera na atmosfera, ou seja, que é um estrato onde se concentra... Um pequeno, muito fino estrato, não é? Onde o ozono está mais concentrado, as moléculas do ozono estão mais concentradas. Exatamente, e vários observadores, principalmente um deles, que é o Gordon Dobson, que até há um centro de estudos e de observações com esse nome, que durante 40 anos observou a ozonosfera. E aquilo que ele reparou é que desaparece. Exatamente. E na alturas do dia que desaparecem, de facto, há uma ínfima percentagem de ozono acumulado, concentrado, mas que principalmente durante a noite que desaparece. Sabe, Jorge, está provado que o maior buraco de ozono, o alegado buraco de ozono, está provado que existe e sempre existiu num local curioso. Que é o Ártico. Ora, portanto, no Ártico não há ozono. Exato, e principalmente essa figura que foi muito importante neste estudo da ozonosfera, que foi destacado para o Ártico, ou para observar o que é que se passava lá, e ele não encontrava a ozonosfera, e ele dizia que aquilo era natural. É natural que assim seja. Ou seja, os buracos de ozono são naturais. Mas o que não foi natural foi aquilo que os buracos, ou alegados buracos de ozono, provocaram na sociedade humana. Ora, alegadamente, através das emissões de algum tipo de gases e através dos CFCs, que eram os monstros há uns anos atrás, quem tiver assim a minha idade e tiver assim uns problemas de idade, vai lembrar-se certamente de se falar dos CFCs e da necessidade de redução, ter que se mudar os nossos eletrodomésticos, nomeadamente o frigorífico, porque eram poluentes do ozono e faziam emissão de gases esses dos CFCs, os aerossóis, não é? E porquê que isto aconteceu? Porque, na altura, as patentes
dos CFCs estavam a libertar-se e a tornar-se públicas, e algo que se vendia a $18 ao quilo deixou de poder ser, vai ser de livre acesso. Ou seja, Então, eles tinham que renovar o mercado dos CFCs. Não é um buraco no ozono, mas sim um buraco no dinheiro dos capitalistas. E então o que é que eles criam? Criam os HCFCs, que supostamente seriam melhores para um suposto problema de ozono, ok? E que começou a ser vendido a $38 o quilo. Isto é como a venda dos iPhones. Ou seja, O lançamos problema, sabes qual é? Que as patentes já estão aí a acabar outra vez. Eles vão inventar esta vez. Começaram a acabar, algumas já no ano passado. O que é que se está a fazer? Agora vem um gás fabuloso que eles inventaram. Claro que vai ter que mudar o seu frigorífico e muito certamente, espero nos próximos 2-3 anos, eles inventarem mais qualquer coisa. Certamente já não vão falar de ozono porque há muita gente já que o investigou. Mas os gases vão ser muito importantes e inevitavelmente vai ter que mudar os seus eletrodomésticos. Portanto, prepare-se para isto. Porque esse novo gás já se estima a venda a 148 por quilo. Espetáculo. Portanto, vai trazer dinheiro. Mas, Jorge, o mais importante de tudo, onde toda a gente bate, hoje em dia, aliás, temos o fenómeno, um alto fenómeno no mundo inteiro neste momento, que é o fenómeno Greta Thunberg, certo? E este fenómeno baseia-se essencialmente no CO2. Fala-me disto. Onde é que nós temos de facto provas que o CO2 é assim? Não. Okay. Aliás, dizem que é por causa da emissão de gases poluentes lançados para a atmosfera a maior causa do aquecimento global, das alterações climáticas, mas ainda não provaram como é que isso, de facto, provoca esta alteração a nível global. Uma das grandes coisas que vai notar é que se procurar na internet, de facto, aquilo que vai aparecer-lhe vai ser que 97% dos cientistas concordam que os gases CO2 são os provocadores destas mudanças climáticas. Sim, já não se diz aquecimento global. Agora são mudanças climáticas. Porquê? Porque o Al Gore estava errado e comprovadamente, cientificamente errado. Ponto final, mas esqueçam. Afinal, é só uma mudança climática para onde não interessa. Uma verdade conveniente. Está a mudar. Agora o que interessa é, de facto, todos os dias nas suas televisões, nos seus telejornais, vai ouvir coisas como não se ouvia um mês tão quente como este. Será que isto é verdade? Será que não é? Quem faz estas pesquisas? Onde estão os termómetros? Como é que isto funciona? A questão é, há uns cientistas, que são alguns os mesmos que antes faziam aquelas simulações fantásticas termonucleares, e há outros cientistas que não se dobram, que são na mesma peer-reviewed, ou seja, eles são na mesma analisados pelos seus pares, eles editam na mesma artigos, mas eles não têm direito a aparecer na sua televisão. E como não têm direito a aparecer na sua televisão, vão aparecer onde? Aqui, em www.portugalmístico.com/canal, já de seguida, onde lhe vamos mostrar o que é que estes peer-reviewed scientists têm para dizer. Fique connosco. The only constant is change. That's true about life, and it's true about the climate. The climate has been constantly changing since the Earth was formed 4.6 billion years ago. For example, in just the past 2,000 years, we have seen the Roman warm period, when it was warmer than today. Then came the cooler Dark Ages, followed by the medieval warm period, when it was at least as warm as today. Then we had the Little Ice Age that drove the Vikings out of Greenland, and most recently, a gradual 300-year warming to the present day. That's a lot of changes, and of course, not one of them was caused by humans. During the past 400,000 years, there have been 4 major periods of glaciation, meaning that vast sheets of ice covered a good part of the globe, interrupted by brief interglacial periods. We are in one of those periods right now. This is all part of the Pleistocene Ice Age, which began in earnest 2.5 million years ago. It's still going on, which means that we are still living in an ice age. That's the reason there's so much ice at the poles. 30 million years ago, the Earth had no ice on it at all. So then what about carbon dioxide, the great villain of the global warming alarmists? Where does that fit into this picture? Not as neatly as you might think. Temperatures and carbon dioxide levels do not show a strong correlation. In fact, over very long time spans, periods of hundreds of millions of years,
they are often completely out of sync with one another. Over and over again, within virtually any time frame, we find the climate changing, for reasons we do not fully understand. But we do know there are many more factors in play than simply the concentration of CO2 in the atmosphere. Factors such as the shape and size of the Earth's elliptical orbit around the Sun, activity from the Sun, and the amount of wobble or tilt in the Earth's axis, among many others. Even the relatively short 300-year period from the peak of the Little Ice Age to the present has not been steady. The latest trend has been a warming one, but it began nearly a century before there were significant carbon dioxide emissions from burning fossil fuels. And there has been no significant warming trend in the 21st century. Contrary to media headlines, the trend over the past couple of decades has been essentially flat. Meanwhile, human-caused CO2 emissions are higher than ever. About 25% of all the CO2 emissions from human sources have occurred during this period of no net warming. So what are we in for next? Will the temperature resume an upward trend? Will it remain flat for a lengthy period? Or will it begin to drop? No one knows, not even the biggest, fastest computers. All the information I've presented, the increases, decreases, and plateaus in temperature over the ages and into the last centuries, is available to anyone who wants to seek it out. Yet to state these simple facts is to risk being called a climate change denier. Not only is that absurd, it's mean-spirited. It's absurd because no one, not even the most fervent skeptic, denies that the climate is changing. And it's mean-spirited because to call someone a climate change denier is to intentionally link them to people who deny the Holocaust. So maybe it's time to stop the name-calling. Predicting the climate, one of the most complex systems on Earth, with thousands of inputs, many of which we don't understand, isn't an exact science or anything close to it. Maybe it's just a tad arrogant to suggest that we can predict the weather or the climate or just about anything 60 years from now. The science is not settled. The debate is not over. The climate is always changing, it always has, and it always will. I'm Patrick Moore, co-founder of Greenpeace for Prager University. É toda a propaganda, toda a máquina Sim, que está à volta disto. é importante a sensibilização para uma maior consciência sobre a nossa ação perante o ambiente, para o nosso bem-estar. Claro que sim. Agora, aliás, é muito importante defender o nosso planeta. Exatamente. Não pelo planeta, mas pela humanidade. Nós somos, nós somos o próximo ser em perigo de extinção. Inevitavelmente. A nossa civilização já está em extinção. Os tais ciclos do Apocalipse demonstram isso. Este grande primeiro ciclo vai, inevitavelmente, mexer na humanidade. Mas como é que nós podemos, então, porque baseamos-nos sempre, nos últimos 20 anos, nos últimos 30 anos, desde 1800. O ser humano existe há muito mais tempo. Mesmo muito mais tempo. E a Terra há muito mais tempo. E nós podemos saber as temperaturas da Terra antigamente, certo? Exatamente. E foi assim que souberam que a Terra iria aquecer neste período, o que é perfeitamente natural. Vários cientistas analisaram umas amostras que foram retiradas do gelo do lago de Vostok. E descobriram que isto num período de 450 mil anos, porque há duas formas de vermos as alterações no ambiente, ou através de árvores, nos seus anéis, mas por um curto período. Nas árvores nós podemos ver de facto como é que as temperaturas oscilam, o tipo de stress que as árvores passam à medida que vão crescendo através dos anéis das árvores. Mas árvores centenárias ainda arranjamos, milenárias dificilmente. Exato. Então, para vermos por longos períodos, nós retiramos os sedimentos. Estavas lá? nós os investigadores... E fomos ao lago Vostok, que fica no Antártico. Exatamente. Retiramos, então, amostras de sedimentos... Que podem ir vendo enquanto nós falamos. Portanto, é retirado um tubo constante de sedimentos e gelo
da zona do Lago Vostok, Exato. onde E cada camada presente nessas amostras corresponde a um ano de observação. sensivelmente vai corresponder a um ano, porque de ano em ano as coisas vão modificando e o gelo vai se formando e vai ficando com sedimentos, com amostras de CO2, com amostras de gases que vão ficando ali congeladas na água e, obviamente, com amostras do próprio mar. Sim, e lá podemos ver todo o tipo de atividade que a Terra, por qual a Terra passou, nomeadamente por explosões de vulcões, por tempestades, Principalmente as explosões de vulcão, intensas, assim, aqueles eventos mais drásticos da natureza, estão todos registados nessas amostras. Ao ponto de poder ver aqui neste gráfico, que a determinada altura nós também o vamos pôr à nossa frente para poder vê-lo por inteiro, o que pode ver neste gráfico a verde é exatamente o resultado destas amostras de Vostok, em que no zero, o ponto zero será o dia de hoje, para trás até 450 mil anos. Portanto, aliás, eu lembro-me de mais ou menos o número, que era 432 mil e qualquer coisa camadas, que equivalia então a 430 e tal mil anos. Sim. Se há assim tanta informação, como é que não é possível traçar? Porque é só lá em Vostok. Não. Há outros locais onde depois fez o mesmo. Exato, e fez aqui um modelo de comparação, como é óbvio, foi com as amostras do Lago Vostok, em comparação com outras amostras de outras zonas. De outras zonas. Sim, para essas saber amostras se os valores que aqui coincidiam. aparecem azul, portanto, que aqui aparece com o nome Épica. Épica que é que é uma, vamos dizer, uma mais alguém que está a fazer este estudo noutro lugar, certo? E ao comparar, há uma clara confirmação de que é global. Sim, é muito semelhante aqui ao que se observa no gráfico e nota-se de facto aqui um padrão. E é um padrão global. Sim. Ou seja, eles não são na mesma zona do mundo e correspondem às mesmas alterações. O mesmo pode depois ver abaixo, já a vermelho, com o volume do próprio gelo, em que o próprio do volume altera mediante as mesmas, exatamente, mediante as mesmas condicionantes. Sim, porque há camadas que são mais finas e outras mais espessas, e isso também é importante aqui. Okay. E é que nós com isto conseguimos descobrir? É assim, nós com isto, nós conseguimos perceber os anos que foram mais quentes, ou os períodos que foram mais quentes e aqueles que foram mais frios. Portanto, encontram-se ciclos regulares. Exato, e aquilo que se observa no imediato é que na altura que a Terra aquece, é sempre num período, é sempre de uma forma muito intensa, rápida, e depois que desce drasticamente. Então, se olharem para o ano zero, que é hoje, não vão encontrar o aquecimento global que tanto diziam. Na verdade, vamos encontrar aqui um aquecimento nos anos próximos de hoje. Sim. Mas é regular e é comparável com todos os outros períodos anteriores. E não tão agressivo. E não tão agressivo como já foi recentemente na nossa história da humanidade. Sim. Mas já lá iremos. Ok, mas nós vemos aqui para um período de 450 mil anos. Vamos ver para um período de 2000 anos? Por vamos exemplo. Colocar aqui a data de vamos mostrar-lhe um outro gráfico. Este gráfico é baseado nas mesmas formas e já comparado depois com os tais anéis de árvores. Vamos ampliar. Vamos ampliar este gráfico e então vai notar que neste gráfico, se olhar atentamente para este gráfico, vai notar que desde o ano zero, o nosso ano zero até o ano 2000, conseguimos traduzir os ciclos para algo bastante mais pequeno. Portanto, quase aquilo que nós conhecemos como a história da humanidade, do ano zero até hoje. Sim. Até o ano 2000, grosso modo. A linha verde que está a ver aí representa exatamente a zona... A temperatura média. A temperatura média, a não anomalia, como eles gostam de chamar. Quando não há anomalia, e como pode ver, olhe para hoje, e a nossa pergunta do canal Portugal Místico é: onde está o aquecimento global? Climatologia não pode ser baseada no local. A climatologia tem que ser baseada no global. Sim, mas eles não se reportam ao período medieval, por exemplo, para compararem os dias mais quentes. Ora, vejam aqui, 800 a 1040, sim, onde até as pipocas saíam dos campos de milho. Entre 800 e 1040 registrou-se uma anomalia 3 vezes superior à de agora. Exatamente. Entre 1200 e 1300 registrou-se 2 vezes superior à anomalia de agora. Nós estamos a passar um período de aquecimento global perfeitamente normal e até estável comparado com aquilo que se observou até agora. E não tem qualquer correlação com dióxido de carbono. Pois, e no período medieval como é que... Porque eles não tinham propriamente uma emissão de dióxido de carbono. Espera,
Eu vi um documentário. Tinham das vaquinhas. Pois era isso, eu vi um documentário curioso sobre isso, mas nós ainda lhe vamos falar mais sobre esta emissão de dióxido de carbono e sobre toda esta maralha de coisas que lhe andam a querer inventar. Pronto, então ficámos a perceber que os carros de agora são menos poluentes que as carroças de período medieval. Pelos vistos, porque não está a aquecer assim tanto como aqueceu no período medieval. Exatamente. Se calhar por isso lhe chamam Dark Ages, não é? A época negra da medieval, porque de facto houve fomes. Houve problemas graves com doenças, porque havia uma má nutrição constante. Principalmente febres e infecções, não óbvio. Estava de acordo com a temperatura da altura. Exatamente, ou seja, não há propriamente uma correlação com os tais CO2. E se não há uma correlação com CO2, será que os cientistas, os tais peer review, têm algo a dizer sobre isto? Têm, sim, senhor. Sim. E vamos lhe mostrar um outro gráfico. Neste gráfico, que nós vamos ampliá-lo agora para si, neste gráfico vai poder ver, consegue ver aqui que nós estamos, agora sim, considera o seu ano de agora, o ano zero. Então, se olhar, vê a vermelho as temperaturas e a azul o CO2. Então, o que vê nas temperaturas antes das subidas de CO2 é que as temperaturas sobem antes das subidas do CO2. Sim, os níveis de CO2 acabam por seguir as temperaturas, a temperatura do global. Então, os registros climáticos provam que não é o CO2 que aumenta as temperaturas, mas sim as temperaturas que aumentam o CO2. Como é que isto pode acontecer? Porque o CO2 é algo que existe naturalmente na atmosfera. Porquê? Porque os maiores emissores naturais de CO2, e há gráficos para isso, os maiores emissores naturais de CO2 são os nossos oceanos, são as nossas plantas, são as nossas respirações, os vulcões, as atividades vulcânicas. Sim. E estas emissões de CO2 são essenciais para a vida. E queres uma curiosidade interessante e que podemos falar aqui também lá para casa? Curiosamente, quando há uma grande explosão de um vulcão, não vai haver verão nesse ano. Exatamente. Ou no ano seguinte. Pelo menos nas zonas mais limítrofes, tipo ali uns 1000 km à volta, aquela zona vai ficar bastante resfriada. Exato. Se temos aqui uma fonte grande de emissão de CO2 para a atmosfera e nesse ano as temperaturas ficam mais baixas, então toda a emissão de gases de CO2 que nós emitimos para a atmosfera vão provocar também um resfriamento. Sabe qual é a comparação da emissão de gases de CO2 do ser humano, industrialmente falando, em correlação com a emissão de CO2 natural? 3%. Ou seja, os nossos 3% estão a provocar um aquecimento global que já não o é e passou a ser uma mudança climática. Os nossos 3%. A minha questão não é que 3% não é nada, porque houve um cientista que decidiu explicar porque é que estes 3% são importantes quando o puseram frente a frente com estes dados reais. E aquilo que o cientista defensor deste apocalipse climático, aquilo que ele diz é: imagine que tem uma conta bancária e que todos os meses ganha 600 e gasta 600. Agora, todos os meses vai ter 603 e gasta 600. Então, é inevitável que vá aumentando. Claro, mas não é em 50 anos, porque 3% não são nada comparados com a mudança. Aliás, se nós notarmos, estes CO2 que são que chegam em output, que chegam para fora, para as emissões que chegam para a nossa atmosfera, são depois aproveitados pelos pontos de input de CO2, plantas, etc., que fazem toda uma, vamos dizer, uma transformação através da fotossíntese e uma série de outras coisas que eu não sou propriamente nem químico, nem biólogo, e não estou cá, nem estamos cá para dar uma aula disto. Estamos cá apenas para lhe fazer perguntas e levantar ainda mais questões. Qual é, em toda esta história das mudanças climáticas, Jorge, se não é o CO2,
O que é que os dados nos dizem? Ok, então nós podemos até ir aos povos mais antigos. Eu vou referir aqui os Inuits, que são os povos do Canadá e da Os esquimós. Exato, e da Groenlândia, principalmente ali daquela zona, que dizem que o planeta começa a aquecer mediante as alterações da imagem do céu. Ou seja, isto acontece porque a Terra gira em si mesma e o eixo... Nós muda. antes já falámos noutros vídeos sobre uma coisa chamada precessão de equinócios, que Exatamente. acontece de 72 em 72 anos. Ou seja, de 72 em 72 anos, a Terra move-se um grau e com isso todo o céu. Por que tudo isto acontece? Porque a Terra ela não é como lhe é representada nos seus mapas. A Terra, ela tem uma obliquidade, ela tem um eixo oblíquo e o tipo de movimento da Terra faz com que ela dance ao longo do seu movimento de translação. Esta dança vai criando alguma alteração nos céus. Sim. E essa alteração vai, inevitavelmente, mudar também as emissões e recepções de gases e da coisa mais importante nos ciclos todos climáticos da Terra, que é o quê, já? Que é o Sol. O Sol. Que é a atividade do Sol. Que ora está mais intenso, ora menos. Que normalmente acontece de 11 em 11 anos. O Sol tem, de facto, ciclos conhecidíssimos, aliás, ciclos esses que pode ver, nós até estamos constantemente a falar deles agora mensalmente no georritmo para avaliar o geomagnetismo da Terra em relação às tempestades solares. O Sol tem outros ciclos, tem ciclos de 12 anos, tem ciclos também de 100 mil anos aproximadamente, ou de 400 mil anos Que aproximadamente. os maias já sabiam. Que exatamente, aliás, que são exatamente os inícios e os fins das idades dos maias e, por exemplo, dos yugas, dos indianos, ou dos hindus. A questão aqui é, estas alterações é que são as alterações. Segundo todos os estudos corretos, peer-reviewed, editados, publicados, mas não publicitados nem propagandeados, segundo todos esses estudos, há 3 coisas que são o que mais muda o clima na Terra. Que são o quê? Que é a pressão, são 3 indicadores: a pressão dos equinócios, a obliquidade e a excentricidade da órbita da Terra. Ok. À volta do Sol. 3 coisas importantíssimas que, olha, se notar aqui, nós não vamos explicar, nós não percebemos nada disto, mas já sabe, tudo isto é extremamente importante e está nos dados. Sim, mas quando há um pico num destes indicadores e quando se alinham nos extremos, acontece de facto aqui o grande aquecimento global ou o resfriamento global. Exatamente, ou seja, quando o Sol tem um ciclo que coincide com picos da excentricidade ou da obliquidade, há de facto aqui, mais uma vez, uma clara noção de que os ciclos são ciclos naturais de mudanças climáticas que em nada sofrem a intervenção, e remostro este, ok? Que em nada mostra que a nossa emissão de CO2 faz seja o que for. Sim, e só isto é que poderia explicar aquilo que nós observamos numa extensão de 450 mil anos. Exatamente. Porque nós só começámos a ter carros e aviões e a consumir combustíveis fósseis muito recentemente, Não comparado com o achas período da história estranho da que Terra. de repente há muita gente a querer investir em energias renováveis? Eu não sou contra, eu acho muito bem. Sim, claro. A utilização de combustíveis fósseis vai destruir o planeta, não pelas mudanças climáticas, mas pela constante destruição daquilo que para nós é importante a nível natural, a natureza, o ecossistema, as questões, por exemplo, que estão a acontecer constantemente, cada vez mais se fala das abelhas, etc. Portanto, isto é tudo muito importante de fazer a manutenção. Agora, não me venham com a farsa da mudança climática, porque ela é cíclica. E mais, ela é preocupante, é muito preocupante, porque da maneira como nós estamos a caminhar para um arrefecimento global, provavelmente uma mini era glacial, que o ser humano não está minimamente preparado para aguentar. Exato, e isto é explicável pelo CO2 emitido pela atmosfera, porque o CO2 vai provocar uma espécie de lag, de retardação Exatamente. do resfriamento a nível global. Ou seja, quando a temperatura global desce,
Quanto mais CO2 existir acumulado na Na estratosfera, verdade, mais vai descer. mais vai descer. E aqui que fica a preocupação Exatamente. das alterações Mas climáticas. não é isso que nos dizem, pois não, Jorge? Aquilo que nos dizem é que a Terra está a aquecer. Ou então que nunca hoje esteve tão quente. E Já não é um aquecimento global, não te esqueças, porque agora é mudanças climáticas. O aquecimento global deixou de se falar, assim, de repente. Sim, e embora a percentagem seja pouca, nós de facto estamos a interferir aqui nestas alterações climáticas ou nos ritmos naturais Claro, da temperatura nós global. estamos a interferir nos ritmos locais das temperaturas e não no clima global. Sim, e isto... Porque 3% de emissão de CO2 não fazem diferença rigorosamente nenhuma. Exato. E não é com uma ativista que eu respeito e venero, acho que é um processo fantástico, aquilo que uma criança de 16 anos está a conseguir fazer à volta do mundo. É colossal. Até parece que tem uma máquina de propaganda por trás a pagar e a criar um marketing fantástico. Portanto, até parece que há mais qualquer coisa por trás. Mas não sendo, uma coisa é certa. Ela preocupa-se com o mundo. Aliás, é importante de facto salvar o planeta pelas espécies. Sim, é salvar sim, sim. o planeta pela biodiversidade, pelo ecossistema. Não necessariamente porque temos problemas de mudanças climáticas e já sabe, quando lhe dizem que daqui a 20 anos aquilo que vai acontecer é não sei o quê, relembre-se da verdade inconveniente. Sim, e para mim na minha opinião é fundamental nós criarmos aqui um equilíbrio entre a espécie humana, já que ela tem uma atitude um pouco corrupta em relação ao planeta em que vive, E já estás a ser um fofo, porque não é propriamente corrupta, como nós dissemos no outro vídeo, nós somos gafanhotos. porque queremos ou não, nós vamos desbastar os recursos da Terra porque nós precisamos de computadores, precisamos de carros, precisamos porque o mercado de trabalho é agressivo e as indústrias transformadoras de matérias-primas também são agressivas. E o capitalismo está cada vez mais no auge, porque as sociedades estão... espera, isto da sociedade e da economia, se calhar são os segundos e os terceiros ciclos do apocalipse, que não vai querer perder nos próximos vídeos. Hoje trouxemos-lhe algumas curiosidades, fizemos-lhe questões importantes e que certamente não vai querer concordar connosco, porque já andou a ouvir demais, porque só se ouve de um lado, não se ouve o outro. No entanto, fica o meu desafio: procure sobre o assunto e de facto investigue. Exato. Não é para lhe dizer acreditem em nós, não é isso que queremos. Também lhe pedimos, não acreditem em tudo o que ouvem. Não sei se sabe, mas o CO2 hoje em dia é como o dólar. É importante. A partir do momento em que a ONU... Isto é uma moeda. Claro, a partir do momento em que a ONU faz coisas, aliás, como um português fantástico de calças molhadas, com o Guterres, a partir do momento em que a ONU faz todo este espetáculo, porque isto é um espetáculo, a ONU, que é nada mais nada menos do que a previsão de uma tentativa de um governo global, a partir do momento em que eles fazem este espetáculo, o que é que acontece? Os países ficam regulados a ter um máximo, uma cota de emissão de gases. Essa cota de emissão de gases chega a determinada altura e países como a China, países como os Estados Unidos, países que estão em franco desenvolvimento industrial, necessitam de uma cota. Então, há países que não têm emissão de gases dentro da cota que lhes é atribuída. Então o que é que eles fazem? Vendem cota de CO2 a outros países, ou seja, amigo, quanto é que me vendes uma cuspidela para o ar porque tu não podes dar, mas eu posso? Portanto, CO2 é uma moeda. E esta é a realidade. Ponto final. E nem sequer é uma criptomoeda, daquelas da internet que as pessoas ainda não acreditam muito. Esta aqui é. Pois, esta não se vê também. Não é engraçado? Pois, e agora temos aqui uma comunidade de cientistas que acabam por fazer política, de facto. Os cientistas são políticos. E onde é Ou que está? não fosse já isso que nós estamos a ver desde sempre, não é? Ok, onde é que está a ética então da ciência? Porque nós também temos cientistas a fazerem armas nucleares, mas também temos cientistas a fazer equipamentos de raio-x para prevenir doenças. A questão aqui não é uma questão de ética, Jorge. É pior do que isto. Há, de facto, buracos. E não são de ozono. São buracos de valores, são buracos no capitalismo e alguém não está a gostar de ficar sem dinheiro e vai continuar a usá-lo a si como um escravo para trabalhar o dia todo para alguém ganhar dinheiro por si. E é isto que nós temos no mundo. Há muita coisa que ainda lhe podíamos dizer sobre isto, claro que há, mas só temos 30 minutos e se calhar já estamos a passar da hora. Deixa cá ver. Devemos estar a passar. Portanto, hoje, já sabe, fique com
primeira corneta do apocalipse. E já sabe, olha, aquecendo ou não aquecendo, o tempo agora com este outono se calhar já está a esfriar e é bom começar a preparar-se e a aquecer-se para ir dormir. Jorge, o que é que podemos dizer mais? Aquilo que podemos dizer é que não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos. Se achar digno, se não achar digno, partilhe também e diga mal de nós, mas partilhe. De se juntar ao canal, à comunidade do canal Portugal Misto, de subscrever no YouTube e não se esqueça também de acompanhar os próximos vídeos. Nós prometemos mais polémica, não porque somos polémicos, mas porque a ideia do canal Portugal Místico é desmistificar. A polémica nós deixamos para quem gosta de guerras. Por hoje, sem guerras. Tenham bom sono.